Valeu, galerinha! Olha só. Como eu tenho, sei lá, em sala de aula eu trabalho umas 40 e poucas aulas por semana. É o equivalente a 8 horas por dia, mais ou menos, né? Embora tenha dia que eu trabalhe 12 horas em sala de aula. Dá um pouco mais, na verdade, que eu não botei na ponta do lápis. Dá umas 50 horas por semana em sala de aula. Mas eu tenho aquela doença de eu colocar as aulas na internet, lembra? Então eu passo horas dos meus dias digitando o assunto da aula, o volume, a página, o número do exercício. Na internet, uma coisa que eu estou para parar de fazer, porque eu percebo que isso ajuda muito poucas pessoas. Não a colocar o vídeo, né? O colocar o vídeo é uma coisa que desde que eu comecei a ideia é nunca mais parar de fazer. Para o pai poder se defender de qualquer erro, para que tu possa se defender de qualquer erro e eu erro, né? Para que eu possa me corrigir, para que quem quer aprender de verdade, que são muito poucos, tenham essa ferramenta que não tem em nenhum outro lugar, não existe. Ah, existe, não, desse jeito assim, free, bota lá e na íntegra, não tem, infelizmente não tem. Então assim, é por isso que às vezes tu não tem o teu trabalho na hora em que tu deseja. Beleza? Outra, final de semana eu não trabalho, porque eu tenho um filho. Eu já me acho um merda de um pai, porque eu só passo os finais de semana com meu filho. Mas aí quando eu tô com ele de verdade, cara. Eu deixo de fazer o resto e presto atenção nele, brinco com ele, leio com ele, faço o que for com ele. Ele pede, a gente faz, a gente curte, certo? Então é por isso que às vezes tu não tem o teu trabalho na hora que tu quer. Beleza? E acontece, me perdoem, tá bom? Me perdoem. Eu sinto que isso atrapalha muito o aprendizagem de vocês, né? E eu não tenho entregue o trabalhinho ainda, mas essa semana eu vou conseguir. Fica tranquilo. Vamos que vamos, galera! Vamos ver sobre potência. Vamos aprender o que é potência. Pessoal, potência é uma ideia muito simples na física. Potência nada mais é que tu pegar a energia que tu gastou, transformou, gerou, perdeu pelo tempo. Potência só mede o gasto, a transformação, a geração de energia com o passar do tempo. Então, carro potente, é potente, então vai gastar gasolina pra caramba. Não tem jeito. Não, professor, mas o cara lá tem 400 cavalos e faz 10 km por litro. Andando devagar. Aí naquele momento em que ele estava usando o motor não estava potente. Mas se o motor for usado na sua grande potência, vai haver um grande consumo de energia. O combustível no caso de um carro, por exemplo. Os aviões exigem grande energia para poder, em pouco tempo, para poder decolar e tudo mais. Por isso, o consumo de combustível de um avião é bizarro comparado com o consumo de combustível de um carro, certo? Então, tudo que exige muita energia em pouco tempo vai exigir muito combustível automaticamente. Essa energia tem que vir de algum lugar. E essa ideia que potência é energia sobre o tempo, ela é geral e serve para todas as áreas da física. Não só mecânica, como nós estamos trabalhando agora, mas termologia, como nós trabalharemos no segundo ano, eletricidade, como nós trabalharemos no terceirão. Então é uma fórmula geral. E é uma fórmula boba, né, cara? Se for usar essa fórmula aí, eu tenho que te fornecer duas coisas, né? Para tu poder calcular uma que está faltando, né? Tá dividindo, passa multiplicando, tá multiplicando, passa dividindo. Simples assim, né? Asdrubal tem um carro com potência tal. Se ele usa o carro durante tanto tempo, qual foi o consumo de energia? Não é isso? Certo? Jezebel gastou tanto de energia no seu fogão em tanto tempo. Qual potência foi gasta no fogão? Certo? Qual potência média tinha o fogão naquele momento? Né? Asdrubal filho tinha um carrinho que tinha potência tal e as pilhas tinham tal energia. Quanto tempo Asdrubal filho brincou? Tudo bem para vocês? Né? Trivial, bobo, simples pra caramba. Mas espera aí, essa energia pode assumir quais formas? Pode ser cinética, pode ser potencial, pode até ser potencial elástica, exatamente. Aí dependendo do fenômeno, dependendo do que for acontecer, a gente vai ter que saber calcular aquela energia da maneira apropriada. Por curiosidade, seria legal lembrar o seguinte, ó, trabalho também é energia, não é isso? Trabalho mede a energia que uma força faz para arrastar um corpo, lembra disso? Como é que é? Sempre esqueço a fórmula. F, claro. Que bonito, galera. Parabéns. Tem a força, a distância e o ângulo, o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, para ser mais preciso. Já que isso é energia,
eu posso colocar isso aqui, né? Certo? Vamos ver o que vai acontecer, só por curiosidade. F vezes D vezes o cosseno de alfa sobre ΔT. Peraí, o que é distância dividido pelo tempo? O que é pegar a distância e dividir pelo tempo? Quase. Pensa, pega uma distância em metros e divide pelo tempo em segundos. Metros por segundo, velocidade, não é? Galileu, quando usava o coração como relógio, lembra daquele começo, que bonito? Galileu, usando o coração como relógio, inventou a ideia de velocidade, né? Pegar o número de árvores que as cabretinhas tinham caminhado e dividir pelo número de batidas de coração. Certo? Que hoje a gente usa distância sobre tempo. Então, olha que legal. Velocidade e distância sobre tempo. Então, a potência está relacionada com a velocidade. Força vezes V vezes o cosseno de alfa. Então, olha só. Quer saber a velocidade final de um carro? Tem que pegar a potência do motor. Concorda comigo? Igualar a força máxima que vai estar atuando naquele momento da velocidade máxima. Isso aqui é difícil de descobrir, né? Qual será a força que está atuando no sentido oposto quando o carro está na velocidade final dele? Mas isso tem a ver com a geometria do carro, com a aerodinâmica do carro, concorda comigo? Exclusivamente com a aerodinâmica do carro, certo? Quanto mais fininho for o carro, mais pontiagudo, mais aerodinâmico, menor vai ser essa força. E aí, então, a velocidade final vai estar relacionada, obviamente, tanto com a aerodinâmica do carro, quanto com a potência do motor, né? Certo? Então, essa equaçãozinha aqui faz todo o sentido. Usamos os dois conceitos de física bem simples para perceber que o que na prática nós percebemos é a pura verdade. A velocidade final de um carro depende tanto da potência do seu motor, quanto da aerodinâmica dele, certo? A fórmula só nos relembra disso. E volta e meia aparecem questõezinhas que exigem essa fórmula. Tu não era obrigado a usar ela, né? Tu poderia lembrar que distância, que velocidade é distância sobre o tempo, e usar a fórmula da velocidade e a fórmula da potência e do trabalho. Se bem que essa aqui ficou bem prática, né? Tu resolve de cara. Basicamente era isso que eu tinha para te contar, amigo. A ideia de potência e essa nova fórmula de potência. Vou fazer um exemplo e em seguida eu vou te pedir para fazer exercícios. Sim, 10 minutos preciosos.